Boa noite, pessoal! Estamos de volta com uma edição especial do Papo Kasher, Lechaim Lechaim. Agora não só Rabino Dani, temos aqui convidados, já vou apresentar. Sempre com agradecimentos a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, e nos empresta os seus estúdios para que a gente faça os nossos podcasts. Hoje o tema será Mesa Redonda Israel. E por isso estamos aqui com o Rabino Yossi Azulay, com o Saulo, meu grande amigo de longa data, culpado por eu virar religioso, um dos culpados. Foi ele, Rabino Dani. Depois a gente pega ele na saída. Fez eu ficar religioso, olha só, vai vendo onde eu fui parar. E esse tema tão abrangente que é falar na nossa Terra Santa, com tanta coisa para falar, com tanta coisa acontecendo, e estaremos aqui durante 1 hora debatendo em mesa redonda a situação, as questões, a origem, o que pintar, pessoal. Aqui é sem script, certo? Então, vamos que vamos, Rabino Dani. Começamos com você, né? Eretz HaKodesh, Rabino Dani. O que você tem a falar sobre Eretz HaKodesh? Me fala um pouquinho para a gente inspirar esses meninos jovens que vieram hoje aqui para dividir o podcast com a gente. Manda bala. Tá bom, você quer que eu comece já com a polêmica? Já? Eu vou te falar uma frase que dizia Rabi Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai, no Tratado de Brachot, logo no início do Talmud, ele falava uma frase que tem 3 coisas que a pessoa consegue com sofrimentos. Somente. Terra de Israel. Torá. Torá, se você não ralar, você não consegue também. E Olam Haba, o mundo vindouro. São as 3 coisas que a gente consegue com sofrimento. E parece que a gente está no caminho certo. Começou bem o tema. Começou bem o tema. Eu acho que ele não está errado, né? Porque, infelizmente não. Que a terra, conforme a nossa tradição e conforme a nossa... Inclusive, recentemente, agora foi o Yortzeit de Zezé Tarashi, né, dia 29 de Tammuz, agora não muito tempo atrás, foi o Yortzeit dele. E ele já logo inicia a Torá falando o seguinte, que Deus criou os céus e a terra. Por que ele começa com isso? Já não começa com os preceitos. Se o livro da Torá é um livro de orientação que a gente aprendeu no Papo Kasher, deveria falar então já logo os preceitos. Vamos ver que ele fala que no início Deus criou os céus e a terra, então para poder ensinar, ele traz lá, que se vierem amanhã e te reclamarem que a terra não era tua, era de outros povos, entendeu? É minha terra, eu tirei de quem eu quiser, eu dei para quem eu quiser. Essa é a primeira explicação do Rashi da Torá. Então, por que quando a gente fala de Israel, a gente está falando sobre uma questão polêmica? Mas para nós, de acordo com a nossa tradição, foi uma terra prometida para Abraão, Isaac e Jacó. Ponto. Se a gente for pegar a Bíblia como ela é, simplesmente, a terra foi prometida para Abraão, Isaac e Jacó. E Moisés, antes de falecer, instrui o povo a conquistar a terra de Israel, que na época estava sob o domínio de 31 reis, e Josué, quando entra, demora 7 anos para conquistar a terra de Israel, e depois mais 7 anos para dividir a terra de Israel. Quer dizer, foi com batalha, foi arduamente que a gente acabou conquistando, e aquilo virou a terra de Israel, para sempre ter os judeus na terra de Israel, apesar dos apesares. E mesmo que houve diásporas, ainda sempre teve um povo lá, e a gente tem isso como tradição. Apesar de que muita gente acha que não teve. Muita gente acha que em certas fases da vida, da história de Israel, não tinham judeus na terra. Isso não é uma verdade. A gente sempre esteve lá. Só vou dar um detalhe aqui para importante, que eu vou pedir para o Saulo depois se apresentar um pouquinho, o Rabino Yossi também, que eles moram em Israel. Por isso que a gente importou eles só para esse programa. Especialmente só para aqui, vieram os dois especialmente só para tratar do tema. E eu acho que esse é o lado que a gente vai explorar mais, porque não é o lado bíblico que a gente quer escutar como é que está Israel hoje. Lá, O que quer dizer conviver em Israel, né? Pessoas brasileiras que estiveram... Fiquem à vontade. Que estão por lá agora e estão passando o momento que estão passando. Então, nada mais justo de escutar, né? O que vocês têm para dizer. A voz da terra. A voz da terra. A voz do Brasil tem a voz do Brasil, mas a voz de Israel. A voz de Israel. Com Israel. Isso tinha essa ideia. Manda bala. Pode falar, meninos. Bom, você tem mais anos. Difícil, fácil. Tem mais quilometragem. Eu estou em Israel, já vai fazer 16 anos. E deixa eu contar uma história. Eu lembro que quando começou ainda a segunda intifada, a gente estava mais ou menos em 2000, e na época o primeiro-ministro de Israel era o Barak,
E antes de começar a segunda intifada, teve conversas de paz em Camp David com Barak e Arafat na época, maldito seja. E eu lembro que quando eu vi no jornal, lembro dessa conversa com meus pais de manhã, a gente todo dia de manhã, a gente olha o jornal sempre começando pela Internacional, pelas notícias de Israel. E eu lembro de eu falar para os meus pais, pai, o que esse idiota está prometendo para dar para o Arafat? Na época, o Barak ele prometeu dar 97% de Judéia e Samária e parte de Jerusalém, parte de Jerusalém. Eu lembro que eu falei isso daí para os meus pais, falei, que esse idiota está prometendo dar para eles? Eu lembro que meu pai falou para mim, meus pais falaram para mim, falaram, escuta, eles estão lá em Israel, você está aqui no Brasil, você cala a boca e apoia o que estão fazendo lá. Quando você quiser fazer alguma coisa lá, quando você quiser criticar, você faz aliar, daí você começa a influenciar de verdade. E, bom, foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Já que provocou, conseguiu influenciar alguém. Com 15 anos eu fiz aliar. Com 15 anos eu decidi que eu queria fazer aliar. Eu fiz aliar depois que eu terminei o colegial. Com 15 anos ou a 15? Não. Há 16 anos. Com 15 anos eu avisei meus pais que eu queria fazer aliar. Uau. Bem jovem. Mas eu vim no fim, eu fiz aliar, eu passei um ano em Israel como turista quando eu tinha 19, e depois, um ano depois eu fiz aliar. E realmente você me perguntar por que eu fiz aliar, porque na minha visão, a história de Am Israel hoje em dia, a história do povo de Israel acontece em Israel, lá são os protagonistas do que está acontecendo com o nosso povo, seja tomando boas decisões ou não, mas lá que estão sendo lá o palco, e eu não queria estar assistindo, eu queria estar no palco. Eu queria estar no palco, eu queria ser parte disso, para mim era muito importante, e foi por isso que eu fui. Eu entendi que no fim das contas, onde vai ser definido o futuro do povo judeu é lá. E eu queria estar lá. Bonito, muito bonito. Muitas pessoas tomaram decisão assim também. Eu acho que muitos judeus foram com esse coração, querendo que a terra de Israel se preservasse e queriam poder fazer alguma coisa de fato e não só ficar como um observador da história, né, internacional. Se não aliar, seria para Miami, não para Israel. Exatamente. Acho que a maior aliar, né, da história, acho que tem acontecido ultimamente, não é? Em questão de Israel, eu acho que sim. Eu acho que ou não. Talvez não sei, nos primeiros anos Israel foi entre 48 e 52. Israel foi de 600 milhões de Eudim para 1 milhão e 600 mil. De 600 mil para 1 milhão e 600 mil. Então tiveram Quer dizer, 1 milhão de foi pessoas nesse em 4 anos 1 milhão. Aliás, dos russos depois também chegou nos anos 90, foi em 2 anos chegou também 1 milhão. Quer dizer, eu não sei se que tem agora a maior aliá, mas tem. A aliá continua tendo e tem. O que sim marca muita gente que vem tanto de países, vamos dizer, do primeiro mundo, isso daí mostra Sim. que não é aliá só não é só sair do sufoco, é realmente pessoas que estão procurando fazer uma coisa para influenciar. Eu posso falar com orgulho, não foi para estar fugindo de alguma coisa, foi porque eu queria estar lá. E isso daí eu acho que é o mais importante. Essa aliá que está acontecendo agora, que a gente vivenciou muitas famílias saindo, né, e chegando, amigos nossos, um monte de amigos nossos, pessoas que viviam na nossa comunidade estão indo, a grande maioria ninguém foi fugido. Todo mundo fugido, que a gente fala assim, né, não deu certo aqui, vou tentar em Israel. Mas assim, eu te diria que uns 60%, 70%, 30% foram, mas 70% foram porque decidiram mesmo, foram, vou embora e acabou. Chega, não é mais aqui, tô indo. Também o Brasil ajudou, vamos ser honestos que o Brasil deu um belo empurrão, falou, vai, igual a França está fazendo agora, vai sair um monte de gente, vai embora. Se é para ir, né, então que vemos uma vez. Eu acho que isso está acontecendo, é um movimento real. E o que vocês sentem lá? Como está a terra para nós? Como está a nossa vida diária? Como está o cotidiano? Como está a vida das comunidades? Como estão as famílias? Como estão as crianças? Como está tudo isso por lá? Bom, como que eu falo para o pessoal? A vida lá é muito verdadeira. Quando eu falo que é muito verdadeira, é muito carregado. Quando eu falo que é carregado, são emoções que o que a gente sente lá não tem como passar isso daqui. É como se, quando eu olho o que eu experimento de emoções quando eu estou em Israel, toda a gama de sentimentos que você experimenta, e quando eu venho para cá, eu sinto que aqui a
a vida está um pouco, como que eu ia falar, tá desbotado. Lá tem muito mais cores. E nesse último ano, muito mais. Por exemplo, se eu falar, eu lembro como que foi Simchat Torah. Deixa eu falar como foi Simchat Torah no ano passado. Lembrar que foi a data. A data que começou a guerra, do 7 de outubro. Verdade. Então, Você vai contar como. eu estava em Haifa, eu não estava. Na noite anterior, e aí a noite era Simchat Torah. Sim, foi na noite de Simchat Torah. Fui em Shmini Atzeret, de Na manhã. noite de Simchat Torah, aqui vocês ainda estavam em Shmini Atzeret. Vocês foram. Lá em Israel, a parte quando eu falo que lá é mais concentrado, tudo é mais concentrado. Aqui, divide o Hag em dois, lá é tudo. Lá era 6:30 da manhã, estamos falando de manhã de Shmini Atzeret. 6:30 da manhã. Eu não estava perto de Gaza, eu estava em Haifa, quer dizer, eu estou a 200 quilômetros de Gaza. Mas mesmo assim, eu sei de eu chegar no Beit HaKnesset e começa a tefilá. A gente começou 7:30 da reza. Tocou sirene vocês lá? Não, em Haifa não teve sirene, mas eu sei falar, por exemplo, que em um certo momento o rabino avisa, ele fala, pessoal, começou guerra, a tefilá continua normal, a mitzvah do dia, hoje a mitzvah do dia de se alegrar, é isso que a gente vai fazer, mas com a kavaná, com a intenção de que isso daqui seja para o sucesso dos nossos hayalim. E ele falou, e todo mundo que aqui, que é hayal de Miluim, que é reservista, vai pegar o telefone, liga o telefone, e as pessoas, você está nesse negócio, começa a ver as pessoas saindo, Claro. e voltando, gente que já voltou fardado, gente que já voltou com arma. Você vê a gente reza num lugar que é uma yeshivat Esder, e yeshivat Esder quer dizer que é uma yeshiva onde os alunos eles também fazem serviço militar, e eles também já foram no meio da reza de Simchat Torah, do Hag, começa todo mundo a chegar fardado com as armas, e o rabino fala para o Gabai, manda esse daqui subir na Torá, sobe na Torá e vai pegar o ônibus, sobe na Torá, vai pegar o ônibus. E assim foi Simchat Torah. E eu sei te falar que durante a reza, desde o começo da reza até o fim, a gente é uma sinagoga grande, a gente tem 300 pessoas fazendo tefilá, 60 pessoas foram convocadas durante a tefilá. 60 pessoas foram convocadas durante a tefilá, foram já para os ônibus. E Não sei se depois, todo mundo sabe, mas essas pessoas elas são pais de família, pessoal. pais de família, Não são soldados jovens que. tem famílias que foram, eu sei, foi de uma família que foram os filhos e o pai. E foram chamados. Você viu todo mundo saindo fardado. Depois a gente chegou em casa, chegou também um outro menino também pediu para a gente emprestar o telefone que ele estava sem bateria. Também viu que ele também tinha que ser chamado. E assim, você sente isso daqui. Agora isso daqui foi em Simchat Torah. Depois Só um parênteses aqui, eu acho importante. Para quê? Porque a gente tem público também que sabe o que é e você não sabe o que é. Simchat Torah, acho que é um dos momentos mais importantes do judaísmo. A gente está falando do momento onde a gente louva a Torá. A gente fala, cara, a Torá é a nossa vida. Tudo é para a Torá. Às vezes, imagina nesse dia, que é um dos dias mais fortes do judaísmo, e alegres, porque a gente tem a Torá, porque a gente recebeu a Torá, e a gente, de repente, como o Yossi falou, pais de família, filhos, pessoas que do dia a dia, pessoas que convivem com você na tua casa, atrás, embaixo, em cima, do lado, vizinhos que ir lá, quer dizer, a comunidade dele lá e todo mundo saindo. Quer dizer, eu acho que isso aqui faz talvez para as pessoas pensarem um pouquinho, principalmente para quem não entende muito bem o que quer dizer isso. Você imagina os teus vizinhos todos saindo para defender o teu país, para defender a sua pátria. Ninguém está saindo de lá porque, sei lá, alguém ficou com dor de barriga, ou porque alguém passou mal e foi para o hospital. Nós estamos falando que estão invadindo o seu país inteiro. Imagina, estão invadindo os Jardins, estão invadindo a Higienópolis, estão invadindo o Tatuapé, e todo mundo sai correndo desesperadamente de farda, todos os seus vizinhos, todo mundo, para defender que você tem direito de ter uma terra que é sua. Isso aqui é uma reflexão muito profunda, porque para nós, principalmente judeus que convivem, que falam de Israel, a gente entende isso com uma profundidade, mas para quem não tem essa profundidade, imaginem a cena. A gente está numa festa judaica, todo mundo com Torá, dançando, e aí de repente começa a tocar telefones que querem invadir teu país, que é a tua terra, e todo mundo sai se fardando e se pegando armas, e todo mundo saindo da sinagoga e indo embora. Cara, olha o peso dessa cena, Principalmente que trata de pessoas que entraram
não para poder guerrear com o exército. Eles entraram para matar civis. Então essas pessoas estão saindo para proteger a mãe, as filhas, as crianças, em todo e qualquer civil. Isso. Isso é um problema. Na guerra a gente sente muito isso, porque pensa, quem está ganhando a guerra? Se Israel está ganhando, eles estão ganhando. Na prática, entre nós, no momento que eles mataram, eles ganharam, porque era isso que eles queriam. Eles não queriam vencer mais do que isso, a não ser poder matar as pessoas que estavam lá nos kibbutzim do lado. Então, pra gente, óbvio, vamos ganhar essa guerra porque a gente tem toda a razão para ganhar essa guerra, mas dói muito. A gente não o que tem outra aconteceu. opção se não ganhar a guerra. É a única opção que a gente tem. Eles não têm outra opção, a gente vai ganhar a guerra. Sim. Mas é verdade, a gente tem. Mas você tem razão, eu acho que o objetivo foi alcançado naquele momento 100%. O objetivo deles, 100%. Tanto é que eles apareceram agradecendo, ganhamos. rezando, Não, e eles agradecendo. aparecem falando ganhamos. Ganhamos a guerra, porque aquilo ali, na verdade, As atrocidades que eles fizeram uma eram guerra, o objetivo. Pronto, aquela guerra acabou ali. Aí começou outra. Agora, outra coisa, quando falo disso daí das atrocidades, quando eu falo que a vida tem cores, e quando você tem isso daí parte dessas cores, é você entender, você vê o mal de uma maneira que está incorporado. A gente às vezes lê na Torá de Amalek, que é o arqui-inimigo do povo de Israel, que ataca a gente sempre, mas quando a gente vai essa guerra no começo, é um evento, como me falaram pessoas que não são religiosas no trabalho, falou, isso daqui é uma coisa bíblica, isso daqui é um evento bíblico, porque entender esse ódio que é personificado pelo Hamas, que é personificado pelos árabes, é uma coisa que não tem igual. É um ódio, como que eu vi putz, agora esqueci quem que falou isso daí, falou, é um ódio altruísta. O que é um ódio altruísta? A gente o tempo inteiro tenta entender quais são os interesses do outro lado, o que ele está ganhando com essa história. O ódio altruísta é o ódio, eu não estou ganhando nada, mas eu estou te matando. Eu tô te torturando. Isso daqui é um ódio altruísta, é uma coisa que é muito difícil da gente entender. É isso que a inteligência de Israel não entendeu. Não entenderam quem que era o inimigo. Acharam que não, eles não têm interesse de começar uma guerra. Eles não têm um motivo. E é verdade, eles não tinham nenhum motivo. Mas é um ódio altruísta. O motivo é o ódio pelo ódio. É matar os judeus. Isso. Esse é o único objetivo que tem. Ódio pelo ódio. É botar bebê dentro do forno. É isso que aconteceu. É isso. E é uma coisa que... E é por isso que o Yossi tem razão. Você, na verdade, já ganhou a guerra. Naquele momento você já ganhou. Pode ser aquela guerra, mas aquela guerra foi realmente vencida naquele momento. Era o que eles queriam. Ódio pelo ódio, deu certo. Naquele momento deu certo. Tudo bem. Israel vai tomar suas providências, mas naquele momento você tem razão. Deu certo, acabou. Naquele momento a guerra terminou. Ela terminou naquele capítulo. Agora veio um novo, mas aquela batalha terminou naquele capítulo. Exato. A gente já está na guerra faz 70 anos que a gente está na mesma guerra. 60 anos? 70, de 48 até hoje está na mesma guerra. Desde que teve a proclamação da República, desde que sempre, e antes disso, né, Salomão, antes disso, sempre. O judeu não tem paz em lugar nenhum, meu, é difícil demais. Como se a gente fosse grandes ativistas na rua tentando fazer barulho, cara. O único barulho que a gente faz é dentro da sinagoga, cara, rezando. O único barulho que a gente faz. E os caras não deixam a gente em paz. Fala, Yossi, fala você um pouco agora. Conta pra gente aí, Israel, meu. Como tá pra você, como tá ao teu lado? A gente tá no mesmo lugar, mas como você tá em Haifa, mais no norte, eu tô mais no centro, em Eranana, então foi um pouquinho diferente, assim, com a Torá, o dia. Coisas pequenas, mas... primeiro, posso mandar um abraço para um amigo? Não, a gente cobra. A gente cobra para mandar um abraço. Por favor, você vai. Aliás, o Burak dá um abraço. Então, deixa eu falar, mandar um abraço pro nosso amigo, pro Burak Daniel. Esse aqui merecido. Só começou aqui depois que o Renato pediu licença pro Burak se a gente foi mesmo começar. Quando ele falou que iam fazer, eu falei, cara, olha só que alegria. E eu fui inspirado uma tá levando a outra. Sim. E eu também fui inspirado por alguém. Olha, o canal dele, o Judaísmo Moleque, do Shlomo Zaguri. A gente foi vendido. O chefe de Belém. E é tão legal isso que não vai levando a outra e vai crescendo. E quanto mais judaísmo
é melhor, quanto mais pessoas vão escutando, isso aqui é maravilhoso. Principalmente quando é de qualidade. Um papo caché de qualidade é coisa boa. Então, um abraço. Temos um Nosso convite amigo. grande. Grande Bora. Óbvio. Abraço pro Burak. Burak, beijo. Love you, baby. Grande. Estamos esperando a visita de vocês, pessoal. Mas Exatamente. se vocês vierem, vai ter no Boca Raton Israel. A gente vai fazer. Ah, delícia. Boa, boa. A gente vai fazer. Já tá o convite aí. Aí, boa. Mas, Aceito, já. Tá aceito, né, Rafa? Fechou? Com Aceitíssimo. bom lechem no fim, tá Não se preocupa. A nossa célula foi contada aqui, né? No caso do Comori. A gente vai Tem que mandar um e-mail pro SAC. Tem que mandar um e-mail pro SAC. Manda essa, O que vocês querem? Se querem cerveja, uísque. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Fechou. Não nos poupe, não nos poupe. Mas vamos lá, na verdade faz 4 anos. Eu fiz aliar com a minha esposa. A gente foi para Israel. E não tenho muito o que acrescentar no que você falou nessa ideia da intensidade que é viver em Israel. Talvez falando um pouco mais assim, ligando com a Torá, tem um passuco, tem um versículo que ele fala que em Israel, Deus está sempre olhando e supervisionando o que está acontecendo aqui, ali, no caso lá em Israel. Está o tempo todo olhando e vendo o que está acontecendo. E eu entendo isso aqui de uma maneira assim, que lá em Israel você vive a vida da maneira que ela é, e com todas as cores, como você falou. Fora, Deus também está. Só que, vamos dizer, mais oculto. Então você pode viver numa bolha, você pode viver uma ilusão, não 100% uma ilusão, mas você vive a vida diferente. Em Israel você vive as coisas com muita intensidade. Isso tem o lado bom, tem um lado que é gostoso e tem o desafio que é viver assim. Claro. Então, você acaba vivendo lá, é impressionante. Eu falo com minha esposa, olho para ela e falo, cara, a gente está 4 anos aqui, parece que a gente passou tanta coisa acontece, e cada coisa que acontece é forte. Nas emoções, as boas, as positivas e as mais difíceis, mas você sente no coração. Tipo, é muito forte. Mas no 7 de outubro, a gente estava, que foi 6:30 da manhã, tocou a sirene. Iraná, assim, tocou a sirene. E a gente veio da noite seguinte de Simchat Torah, que foi também bem intensa, toda a comunidade junto, fez um lechaim, a gente jantou, foi super gostoso. Então 6:30 toca, agora a gente já não sabe o que estava acontecendo. Então a gente desceu, o prédio que eu moro não tem um bunker, né? Tem no prédio embaixo, aí lá o prédio inteiro todo mundo desce, são 3 andares, é coisa pequena, então todo mundo desce. Só que engraçado, todo mundo desceu, tem religiosos e não religiosos no prédio, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. O pessoal, até quem usa celular, no Yom Tov estava com o celular e não sabia o que estava acontecendo. A gente, 6:30, a gente levantou e a gente voltou a dormir depois. A gente voltou a dormir tranquilo, acreditamos que foi só uma ameaça. Algum míssil, alguma coisa assim, mas nada assim grande. Uma coisa pequenininha. Igual a gente está acostumado. Que de repente tem míssil de manhã. Só tem um míssil. De bomba sai, tá tudo ok. Essas aqui nunca escutaram a sirene. Quem está lá já escutamos sirene. Tipo, então, tá bom, tocou uma sirene. É mais uma. Tipo, mas estamos no controle. E a gente marcou, a reza começou às 10. Quando a gente chegou na reza, eu cheguei na reza para abrir a sinagoga, e aí já tinha um pessoal um pouco mais tenso, que já chamaram os filhos, e não é brincadeira, a coisa é séria, aí voltem para casa, foi aquela coisa assim, como a gente vai fazer a reza também, como vai fazer, animado, não vai fazer, triste, o que está acontecendo. Uma das cenas assim mais fortes e assim muito forte mesmo, foi assim, tocou no fundo do coração. Foi quando um dos pais que chegou cedo na reza, o filho, ele apareceu, falou no ouvido do pai que foi chamado, ele ia sair, falou, tô indo para casa, ele mora na frente da sinagoga, falou, tô indo para casa e já volto. Aí ele saiu, botou a roupa, botou o uniforme, voltou para a sinagoga, e aí foi assim, o pai e a mãe e o garoto se abraçando, se despedindo. O garoto foi chamado para ir lá pro front. Vai encontrar o cara de volta. E a questão aqui não é aquele pai, é todo mundo. É todo mundo. Todo mundo sente, todo mundo tá, sabe, no coração, aquilo é muito forte, é muito forte. E como foi o resto?
Ah, não sei, nem lembro como foi o resto. O resto foi, Mas tipo, o dia foi tentando, sabe? Como está a vida nesse Mas momento? olha só, Como a gente está lidando com isso no dia a dia agora? eu acredito, olha só, Principalmente como... você que lida com uma comunidade, Então, a né? gente tem... Você fala com essas pessoas, tudo bem, fala com vizinhos e amigos, mas como está assim numa comunidade que geralmente o rabino é o centro ali, né? As pessoas Olha só, falam, né? Trazem olhando coisas. como rabino de uma comunidade, Baruch Hashem, a gente tem uma comunidade, o Centro Maiana, a gente sente muito que tipo, as pessoas se mobilizaram bastante. E, tipo, é difícil você ficar, como se falar, indiferente, obrigado. Aí, palavra certa. Exatamente. É, a pessoa quando vê tudo que veio, olha só, não só as coisas ruins, não só as coisas difíceis que aconteceram, também a, as histórias emocionantes. Logo quando começou, acho que foi na semana seguinte eu sentei com o Bura para fazer um programa. A gente vai contar histórias que a gente tinha escutado. A primeira coisa que eu falei, Bura, a gente conhece uma, duas histórias, espera mais alguns meses, a quantidade de história que a gente vai escutar. Tipo, e não histórias que vão acontecer, que aconteceram que a gente não sabe. Sim. Que, de fato, não tinha informação nenhuma, a gente não sabia. Então as histórias são tão emocionantes de pessoas que fizeram de tudo para salvar, pessoas que, sabe, tiveram milagres. Uma história interessante que eu escutei essa semana do meu irmão. Meu irmão ele tem um cunhado que ele serviu o exército, tá agora no Miluim. Perdão, não o cunhado dele, um amigo do cunhado. Ele escutou desse amigo. Ele, logo quando começou a guerra, ele foi para um dos kibbutzim para limpar o kibbutz. Ou seja, para ver se não tem nenhum terrorista escondido. Que aconteceu? Não foi de um dia para o outro que mataram todo mundo. Agora. Demorou bastante. Então, olha só o milagre que aconteceu. O garoto, ele estava com não é general, o capitão dele, né, do grupo. Eles estavam entrando em casa, bem devagar, entrando, vendo o que estava acontecendo. De repente, o soldado escuta alguém gritando assim, de agonia, de dor. Sabe, no desespero, assim, ele falou, vou entrar na casa para salvar o cara, vou ver o que está acontecendo. O capitão segurou ele assim, falou, o que você está fazendo? Você está louco? Vai devagar, não é assim. Vamos dar a volta. Com cautela. Vamos dar a volta, a gente vai entrar e se precisar ajudar, a gente vai ajudar. Eles dão a volta, que eles encontram um terrorista no chão, realmente estava lá agoniado de dor. Atrás do sofá, tinha lá um grupo de terroristas esperando para os soldados entrarem. Ele era isso. Exatamente, uma emboscada. E mataram todos, conseguiram entrar e conseguiram limpar a casa. Então, eu acho que todas essas histórias, tudo que a gente escuta, as coisas boas, milagres, as pessoas se sensibilizam muito. E lá em Israel, a gente vê, as comunidades elas se mobilizaram muito para ajudar os Kayalim, para ajudar o exército. Afinal de contas, o exército é a família. Todo mundo tem um pai, um irmão, um tio, todo mundo tem alguém próximo que está no exército. Então, é realmente um exército, o exército é uma família. Então, todo mundo se juntou para ajudar. Então é difícil uma pessoa lá passar por isso assim, ilesa, né? Sem se envolver. Sem se envolver de alguma maneira. Então você vê isso na sinagoga, você vê. As pessoas elas aparecem mais, as pessoas elas querem fazer mais alguma coisa, quer botar um tefilim, quer acender uma vela de Shabbat, quer estudar um pouco mais. Então você vê como as pessoas elas querem sim mais se envolver, elas querem, talvez não saibam como, mas estão buscando e estão sensíveis, né? Estão muito mais sensíveis, muito mais. Se você for para Israel hoje, é capaz de você ir para Israel, você vai, nada está acontecendo, mas o espírito está quebrado. As pessoas andam com o espírito quebrado, porque estamos em guerra. É verdade. Com certeza. Mas tem, com certeza. Até o que você falou tem. Eu lembro de ver no segundo, terceiro dia de guerra, eu lembro de ir com uma esposa para ir doar sangue, que falaram que precisa. Eu lembro que em Haifa abriram 5 pontos para doar sangue na época. E eu lembro de chegar no primeiro, a fila estava dando volta no quarteirão. Eu lembro de chegar no segundo, a fila também está dando volta no quarteirão. A gente chega no terceiro, falaram, a gente já fechou porque todo mundo que veio ganhou um número e sabe que horas tem que voltar para a pegada. Então, depois, isso daí é realmente fora do normal. Eu não sei se também falaram de tzitzit, dos tzitziot. Foi vários soldados, quando tinham que entrar em Gaza,
queriam entrar com tzitzit, com tzitzit, porque o tzitzit protege. E daí, isso daí pega muita gente que não costuma fazer muitas mitzvot, pessoas que não são religiosas, mas para entrar queriam botar tzitzit. E muita gente teve doações de tzitzit. Eu lembro na sinagoga teve agora, bom, vamos amarrar tzitziot para mandar para os soldados, e teve quantidades absurdas. E eu lembro, o nosso rabino falou que ele também tinha um cara também que o rabino da nossa sinagoga também teve em Gaza pelo menos uns 3 meses. Ele é E daí, reservista. né, também é reservista. Ó, E ele sabendo fez. dessa, né? Bastava Não, escuta, tirar o chapéu. outro rabino, o rabino da nossa sinagoga, ele fez Aliyah em 68. Ele tem os 4 filhos dele também são mais jovens, eles são reservistas, né? O rabino, a última vez que ele foi reservista na Guerra do Líbano em 82. Agora é a vez dos filhos dele. Mas e daí ele conta quando ele estava em Gaza, falou que chegou um cara para ele que não era religioso, falou: amigo, escuta, eu, eu não faço chamada nem nada, mas eu tenho que te falar, o tzitzit me salvou a vida. Falou: como assim o tzitzit te salvou a vida? Falou: escuta, a gente entrou em Gaza e eu estava com o meu pelotão e atiraram com RPG na nossa direção. Falou: os 2 da frente foram feridos graves, os 2 de trás feridos graves. Eu estava com o na puta espada comigo. Eita, Uau. E escuta, histórias. tem histórias assim absurdas de soldados também como que bom, eu não sei, a verdade é que eu não sei quanto que sabem, mas Gaza eles prepararam assim os árabes em Gaza quando falam que tem civis que não são envolvidos, não tem. Existe. Soldados que entram em Gaza falam que eles entram cada casa que eles entraram em Gaza, em Beit Hanun, no norte da faixa de Gaza, em Gaza própria, falam todas as casas estavam com emboscadas. Estavam com armadilha. Falou para vocês saberem. Soldados em Gaza nunca entram pela casa, pela porta. Não se entra pela porta. Se abre um buraco na parede, tem um pequeno RPG que os soldados usam, chama Matador. Abre um buraco na parede, você entra, nunca entra pela porta. A porta tá com armadilha, sempre. Falou: então você tem que entrar por lá. A primeira coisa que você faz quando você entra na casa, você começa a procurar. A gente começa a procurar por fios que podem estar. As casas bagunçaram as casas, mas porque é difícil você achar onde que está o gatilho. Mas você vê toda a casa bagunçada e daí você começa a procurar: cadê o fio de pesca? Cadê o fio de pesca? Cadê o gatilho? Aquele fiozinho que vai puxar para O estourar. fio. E acham, as casas acham. E tem coisa escondida, às vezes tem parede falsa com bombas escondidas atrás da parede. E você acha depois, acham bomba escondida, falou: onde sabe que tem que procurar bomba? No berço. Aí, Vai no berço procurar as bombas. Você falou quando estava vindo para cá no carro, você falou uma porcentagem, você estava falando sobre antissemitismo. Falou uma coisa interessante sobre Gaza. O índice O índice é a ADL, a Anti-Defamation League, ela faz a cada tantos anos ela faz uma pesquisa do nível de antissemitismo no mundo. E eles são não uma organização muito militarista ou de direita, não é. E eles eram, acho que há 5 anos atrás, antes da guerra. E em primeiro lugar é a população de Gaza, Judéia e Samária, os árabes que estão do lado de Israel. Eles são a população mais antissemita do mundo, com 93%, 97%, é por aí. Depois vem os países que têm acordo de paz com Israel, Egito, Jordânia. Depois vem Síria e Iraque. Mas quer dizer, todos esses países, tem um que está antes, tem um que está depois, todo mundo acima de 90% de antissemitismo. se ilude quem acha Não tem. Quem são acha que amigos. tem para entender menos países que têm acordo de paz com Israel e Egito, tem mais de 90% de antissemitismo. Não não pode ter ilusões sobre Você isso. sabe isso que você falou, ele faz uma fotografia que se as pessoas quisessem ser um pouco, eu acho que assim, isentos de lado, vamos falar assim. Cara, eu só quero analisar o fato, vamos analisar um fato. Na tua casa tem bomba atrás da parede, na porta, no berço, alguma casa em Israel tem na porta, no berço, na casa, no fio. Por que você prepara um território inteiro para estar em guerra? Porque você não está preparando um território inteiro para viver em paz. Você está preparando um território inteiro para estar em guerra.
todo o território está em guerra, a qualquer momento, a qualquer hora e para qualquer situação. Ou seja, quando você está vendo uma situação como essa, mesmo que você não queira exigir lados, se colocar em lados, eu não vou colocar em lados, eu vou analisar fatos. Se você for para o lado de Israel, você está vendo isso acontecendo? Você está vendo todo mundo se preparando para a guerra todo santo dia, assim, que tipo, vamos ficar em guerra? A preparação de guerra de Israel é outra. A preparação de guerra de Israel é que minha mulher é arquiteta e o principal trabalho da minha mulher é construir abrigo antibomba. Abrigo antibomba. Isso é o principal trabalho da minha Para mulher. defender. É construir abrigo antibomba. Isso. É a diferença de Olha quem que é presa a vida e quem Olha presa a que morte. loucura. E isso é uma loucura, e eu acho que às vezes as pessoas esquecem de fazer essa análise de uma maneira, mesmo que eu não estou aqui, tá bom, você é judeu, você vai falar, tá bom, mas eu acho que você tem que parar um pouquinho, qualquer pessoa tem que fazer uma reflexão. Como é que você tem um território lotado de túneis? Se esses túneis custaram bilhões, e eles poderiam estar fazendo escolas, eles poderiam estar fazendo hospitais, eles poderiam estar fazendo hotéis lindos, eles poderiam estar fazendo... Ódio altruísta. Isso, Tem ódio altruísta. É Um isso. detalhe importante, É as isso. melhores praias, as mais bonitas que tem, É lá, né? toda aquela costa é na faixa. Exato. Eu cheguei Você já foi? em 2005. Você sabe Porque foi no ano que Gush Katif dando conta. É isso aí, 2003. 2005 a gente saiu de Gush Katif. Gush Katif. De Gaza em 2003 eu fui na praia. Você chegou a morar em Gush Katif, não? Não, tinha um tio lá, eu fui visitar, Ok. a gente foi na praia. Ah, tá. Uau. o que eu falei para um cara, eu estava conversando com um holandês, que é um amigo meu, que não está entendendo nada, que ele, na verdade, obviamente, que bombardeado na Europa por toda a informação que ele tem, acha que Israel é culpado e acha que o que se faz com os palestinos e tal, que vamos ser honestos, eu sou honesto, eu vou falar a minha opinião sincera, eu não quero que ninguém morra. Eu não quero que um palestino morra, se ele é do bem, ele não quer nada contra mim, se ele não vier com mal, vai me matar, eu também não quero que ele morra, desculpa. Não tenho nada contra esse cara, que ele fique vivo, tá ótimo. Deus fez todos os povos da terra, não fez só a gente. É o que vivam bem, obrigado. Mas eu falei para ele uma coisa que é muito, para mim, muito forte. Porque eu vou para a Ásia muito, né? Meu negócio, eu vou para a China, eu visito muito e eu visito Singapura. E Singapura é do tamanho da faixa de Gaza, é até menor. E é um país dos mais desenvolvidos do mundo, mais seguros do mundo. A Singapura fez um teste, mas tipo não é um teste de uma vez, um teste de 500, 1000 pessoas, sei lá eu. Larga as coisas na rua, o que você quiser. Qualquer coisa. Larga um Rolex de brilhante e vai embora. E você volta 5, 6 horas depois, 10 horas depois, ele está exatamente onde você deixou. Ele está lá em cima, bonitinho. Pode deixar computador, pode deixar joia, pode deixar o que você quiser. E é um país dos mais desenvolvidos do mundo, arquitetonicamente falando, tecnologicamente falando, e é um país menor do que a faixa de Gaza. Por que que esses bilhões todos foram para botar fio de bomba? E não foram para fazer um lugar espetacular para morar? Não tem E interesse. sabe o que esse meu amigo falou para mim? Não é assim. Ok. Então, como é? Então, como é? Tem que entender que, aliás, só o que você falou são parênteses pequenos. Quem mora em Israel sabe disso. Em Israel você passa num ponto de ônibus, sempre, em qualquer ponto de ônibus em Israel, vai ter um pedaço de papel escrito: eu achei aqui uma carteira, o dono pode ligar para o meu telefone. Eu achei aqui um molho de chaves, o dono pode ligar, está aqui o telefone. Isso daqui eu só vi em Israel, eu não vi isso daqui em nenhum outro lugar do mundo, mas isso daqui é uma coisa muito judaica que tem lá. Agora, do que você falou, tem que entender. Bom, tem um movimento que foi fundado no Egito em 1920, é a Irmandade Muçulmana, em árabe chama Al-Ikhwan, a Irmandade. E esse movimento, quem fundou ele foi um cara que chamava Hassan el-Banna. E o que Fala muito dele é o menino do Stand With Us. Ele Sim. sempre cita esse cara. Sim. O André Leist. Sempre cita esse E cara. o Hassan el-Banna, ele vê um mundo onde já não existe mais o Império Turco, e ele fala como que a gente vai devolver a grandeza para o Islã, e o que ele fala é tem que fundar um movimento, a gente tem que começar, tem fases. Ele sempre vai trabalhar com fases. Ele fala a primeira fase é a Dawa. Dawa quer dizer fazer, vamos dizer, é o que a gente chamaria de tchuvá. Só que é uma tchuvá aqui com segundos interesses. E eles vão se focar sempre no lado social. A gente vai construir creches, a gente vai construir isso, mas todo mundo vai ser ligado com o Ikhwan, vai ser ligado com a Irmandade Muçulmana. A Europa já passou. A partir da hora que a Irmandade Muçulmana, que eles falam que em um lugar a gente consegue ter mais ou menos 300 batalhões, a gente pode passar para a segunda fase,
que é sair da parte que está dormente. Agora, para entender, todos os países árabes em volta de Israel proibiram, a Irmandade Muçulmana é fora de lei. No Egito, a Irmandade Muçulmana é fora de lei. Na Síria, a Irmandade Muçulmana é fora de lei. Na Jordânia, a Irmandade Muçulmana é fora de lei porque é considerado um movimento jihadista. É um movimento jihadista, é um movimento que, no fim das contas, leva a jihad. Agora, onde que tem Irmandade Muçulmana? Nos lugares que são dominados por Israel, justo. Israel não é... Em Gaza, por exemplo, para entender, até 67, o Sheikh Ahmad Yassin, que era o líder do Hamas, ele estava na prisão dos egípcios. Para quem não sabe, de 48 até 67, quem ocupava a faixa de Gaza era o Egito. O Egito pegou todo mundo da Irmandade Muçulmana no Hamas na prisão. Israel, quando chegou, falou: olha, aqui tem a OLP, que eles não são religiosos, é a Organização da Libertação da Palestina, eles fazem atentados. O Hamas, eles fundam creche, eles fazem curso de capacitação para mulheres que vão trabalhar, eles ajudam pessoas a programa de contra drogas. Pelo visto, dá pra gente que trabalhar junto com o Hamas. E o Hamas, é importante saber, de 67 até 87, eles não fizeram nenhum atentado. Só que todo o sistema foi sendo montado e ele ficou pronto. Em 87 estava pronto. Em 87, o mesmo Ahmad Yassin, que Israel tirou da prisão, ele falou: agora a gente passa para a segunda fase. E tem que entender, quando eu falo de isso daqui, é uma coisa, é um plano não é uma coisa tática que foi feita em um dia. Isso daqui é a estratégia a longo prazo. E tem que entender quem que é o inimigo que está na nossa frente, tem que entender que eles têm, bom que se fala em árabe, eles têm savar, eles têm a paciência. A Hassan al-Banna, ele fala: quem não tem paciência não trabalha comigo. Eu trabalho com pessoas que têm paciência, que estão dispostas a esperar 20 anos, 30 anos, o objetivo está lá, e o objetivo é jihad. Aí, para entender, igual o esquimó tem 10 palavras para falar neve, árabe tem 10 palavras para falar jihad. Não, porque é isso. A trilha não Aliás, é um lugar. é nome de criança, tem criança que chama jihad. É uma coisa, é um outro nível de lidar com a guerra, de lidar com isso. Isso daqui é um... Tem que saber olhar para a gente poder começar a mudar o jogo, tem que saber olhar encarar o problema, definir o problema. E não é segredo que Israel, tipo, falhou muito nisso. Se você pegar o pessoal no kibbutz, que foram atacados, eram pessoas que recebiam os ajuda, apoio, tudo. Ajudavam, traziam para o hospital, eles trabalhavam lá. Trabalhavam lá nos campos de plantação e trouxeram as informações de volta. Os kibbutzim que foram mais atacados eram os kibbutzim que mais entregavam árabe. Porque mapearam o kibbutz. Exato. Mapearam, falaram: aqui mora o encarregado da segurança do kibbutz, aqui mora o fulano. Eles já sabiam onde entrar. Eles vieram preparados já. Já viram? Juntos os kibbutzim que mais, vamos dizer, do pessoal que mais era de esquerda. Posso fazer uma pergunta pela paz? Não, veio agora na cabeça. Tá muito silêncio. Não, mas parece que você pega a história, tipo, não começou ontem, nem faz um ano. Mas parece que às vezes o povo judeu é um pouco inocente. Isso é uma coisa que é naive. É uma coisa da nossa natureza, isso? Não sei. Porque você vê, tem um cara em Israel muito bacana, ele é o Yossian. Cara muito bacana. E ele fala bastante sobre... É um Yehudi que fez aliado do Irã. O cara do Irã. Eu gosto muito do que ele fala, assim. Ele fala umas coisas bem inteligentes. Interessante que ele ganhou um prêmio da paz? Não da paz. Ele ganhou um prêmio lá em Israel. Para os Bitcoin Israel. Ele trabalhava no... segurança. Quando ele serveu no exército. O que ele fez ninguém sabe. Então a gente já pode imaginar que se Israel esconde, deve ser uma coisa bem grande o que o cara fez. Né? Mas tipo, ele fala bastante sobre essa inocência que a gente tem. Às vezes parece que a gente não sabe com quem a gente está lidando. A gente acaba, muitas vezes, abaixando muita cabeça, sem se tocar no que a gente está lidando. Mas não é uma coisa nova. O Rebbe de Lubavitch, nosso grande líder, ele sempre
sempre bater muito nessa tecla, né? Que a gente tem inimigos, os nossos inimigos querem matar a gente. Sobre o que você falou sobre entrar em Gaza, sobre tá tudo cheio de emboscadas. O Rebbe não era da opinião de deixar os israelitas entrarem. Era primeiro destrói, depois entra. Deixa eu falar uma coisa sobre o que você falou, sobre a questão, faz parte de uma das virtudes do povo de Israel, que são Baixanim, Gomlech Hassadim, a gente sabe que faz parte da estrutura do povo de Israel. Mas teve uma vez, já que você está falando do Rebbe, teve uma vez que o Rebbe estava conversando com alguém grande em Israel. E o Rebbe fez a seguinte analogia com aquela pessoa, falou o seguinte: você já viu que interessante? Como é que pode um grupo pequeno, sobrevivente de guerras, que foram com paz e com as ferramentas que eles tinham em 48, e vão erguer o Estado de Israel, a terra de Israel, dão uma proclamação sobre a terra de Israel, e as guerras eram impossíveis de vencer, era surreal. Aquela quantidade de pessoas, tanto na Guerra dos 6 Dias, tanto na Guerra de Yom Kippur, surreal os milagres que aconteceram, etc. E a gente ganhou de uma população inteira que está ao nosso redor, que não queria a nossa existência, que não quer a nossa existência. Muitos deles não querem até hoje em dia a nossa existência. E de repente você pega as últimas guerras, a partir de 82, etc., Líbano, etc., um fracasso gigantesco. E a gente vê que os outros estão tendo mais chances do que a gente. Antes os caras fugiam da gente por medo, hoje eles... Por que mudou essa situação? Qual que é a razão que mudou? Então ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, ele falou: a diferença está na crença. Aquelas pessoas, os pioneiros que vieram, e que foram os primeiros sionistas que vieram e fizeram o Estado de Israel, eles tinham uma crença: essa terra é nossa, acabou, nós acreditamos nela piamente, como se diz, acreditamos assim que ela é nossa. A fé deles era tão grande, e quando a tua fé é tão grande e você acredita naquilo de verdade, não há nada que possa contra uma fé de verdade de uma pessoa. Em contrapartida, aqueles árabes que estavam lá, eles nunca tiveram terra, nunca foi deles, eles não tinham crença naquela terra, eles fugiam, foge. Não sei por quê. Só que agora aconteceu uma mudança muito grande. A geração hoje que vive em Israel é filhos dos filhos daqueles sionistas, que vivem num estado de guerra constante, que precisa mandar o filho para o exército, etc., enquanto muitos dos seus irmãos estão numa boa vida fora de Israel. E isso deixa qualquer israelense, por um lado, deixa eles muito chateados, porque você está no bem bom em Los Angeles, em Las Vegas, no Brasil, e não sei o quê, e eu estou defendendo a tua terra aqui. Eu estou defendendo com o braço do meu filho, com o negócio, etc. E o filho começa a ter, mas por que eu preciso defender essa terra? Se, afinal de contas, nós não estamos de acordo com o governo e com as decisões do governo. Quer saber? Vamos viajar, vamos fazer uma vida em Miami, vamos fazer uma vida ali. O povo, a terceira geração, estou falando do religioso, é uma coisa à parte, mas a grande massa do povo judeu não tem o mesmo sionismo que teve a primeira geração, não tem a mesma crença na primeira geração. Não, para que eu vou fazer isso? Para o governo, e critica, o que aconteceu? Nós perdemos grande parte da fé original que tinham sobre a terra, e quem ganhou foi a nova geração dos árabes, que foram criados com uma única coisa, que essa é a nossa fé, temos que acabar com eles, a nossa fé é mais importante. Quem tem esses caras, eles vivem assim, eles ensinam o ódio na escola, quer dizer que você não quer dizer que a fé deles foi reforçada e a nossa foi enfraquecida. Então a guerra a gente perde, que a gente não consegue vencer guerras tão fáceis. Não é fácil mais a gente vencer. Isso foi uma análise não minha. A análise do Rebbe estava falando que ele falou de uma maneira, veja, tem esse ponto. Por que a gente vê que as pessoas que têm crença, não sei o que mais, não, a gente acredita, blá, blá, blá. E tem um problema, porque creio eu que é um problema que talvez vocês podem dizer muito melhor que eu. Existe um problema em Israel, que o religioso tem uma penca de filhos, o religioso não. O religioso tem fé e crença na terra de Israel, o religioso não. E a direita está tomando, não tem o que fazer. Porque se o outro se o outro mais voto, é mais voto, não. E aí começa a ter um problema sério. Um problema sério. E aí fica um conflito muito grande.
Eu acho que os valores do mundo eles estão sendo discutidos de uma maneira mais profunda, da humanidade, das pessoas. Hoje a gente tem esse negócio das diversidades, dos LGBT, que eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu acho que cada um tem que se expressar do jeito que quiser, tá tudo certo. Mas eu acho que o mundo ele entrou numa discussão em que a fé já não é aquilo que era. Eu acho que hoje tem muita gente que enxergar Deus nesse lugar, nesse caminho, não, fala que é padrão, fala que a gente esses caras são tudo louco, ele deve ter ficado doente para virar religioso, esse cara é religioso quem morreu, sempre tem, só por desgraça, ninguém fica religioso por alguma coisa boa, todo mundo é religioso por desgraça. Então, quer dizer, esse negócio de você manter um valor que é baseado numa verdade absoluta, que para nós a Torá é a verdade absoluta e ponto final, é muito discutido por muita gente. Eu acho que o mundo amoleceu, mas não em Gaza. Não nesse lugar. Nesse lugar o mundo não amoleceu. Lá eles pegam o homossexual e jogam ele do prédio. E mata ele lá, tá tudo certo. Aqui defendem, achando que eles não matam, mas mata. É que eles mal sabem eles, que matam e batem na mulher se tirar a burca. Bate mesmo, não é papo furado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que essa força da fé, que seja do ódio pelo ódio, que não é uma mentira, infelizmente, e o povo que vive discutindo mil questões, porque vamos ser honestos, para nós que somos judeus, praticantes, então, um judeu contra o outro, meu, se batendo na rua, para nós é inconcebível. Desculpa. Mas, Pra desculpa, nós. É para falar mesmo, é mesa redonda. Cada um tem que falar o seu olhar. sem dúvida, o que vence uma guerra sempre é o espírito, não é o tanque. O que vence qualquer guerra é o espírito. Agora, falar a nível dos judeus, vamos dizer, simples, que estão em Israel, nessa guerra a gente viu, todo mundo lutou. Por mais que Israel nunca viu eu acho que uma polarização tão grande igual a que estava antes da guerra. Precisava de um tapa. Muitas guerras internas entre religiosos e não religiosos, mas na guerra, mesmo quem não era religioso também foi pro front, também As pessoas estavam no bem bom. Nefesh também arriscaram as vidas e Pessoas eu estavam acho de que fora. pessoas Fora de Israel. eu tenho um funcionário, quando começou a guerra, ele estava viajando na Grécia e a primeira coisa que ele começou a fazer, ele falou, chegou na embaixada, falou, como eu consigo comprar um avião de volta? Ele é tanquista, como eu consigo comprar um avião de volta? E foram da Grécia, falaram, vai para Atenas, em Atenas vão organizar um voo para soldados. E de lá Israel mandou um Hércules e trouxeram eles de Hércules. E ele falou, e lá ele viu na fila, tipo, um monte de gente esperando para poder embarcar. Quer dizer, quando tem na guerra mesmo o judeu, que vamos dizer que aparentemente ele é afastado, tem uma coisa que se desperta. Tem uma coisa que se desperta, isso aqui é presente, e a fé, a emuná na verdade de Am Israel, que essa terra pertence a gente, isso existe. Agora, onde que está o problema? O problema está na liderança. O problema está na liderança. A nível tático, realmente, quando você olha abaixo, os soldados eles têm uma motivação incrível. Fora do comum. E não é à toa que toda batalha que tem cara a cara entre os soldados nossos e os terroristas, os nossos vencem. Os nossos vencem porque... Acredito. Tem sangue no olho. Quem está ali... Acredito, não tem dor. Acreditam e vão, independente se é religioso ou não. Sim. Agora, a nível da liderança, você falou de 82, tem um processo que começou em 82. Tem um processo que começou em 82, que Israel começou a terceirizar a segurança dela. O que Israel fez em 82? Quem lembra? É o LT lá, né? Era a época do Begin. Começou também a dar autonomia para os árabes. Sim. Também começou a fazer o acordo de paz com o Egito. Quer dizer, foi a primeira... Israel, com o acordo de paz em Egito, nos anos 80, Israel abriu mão de uma posição geopolítica forte. Israel estava às margens do Canal de Suez. Se Israel tivesse às margens do Canal de Suez agora, nenhum Houthi ia fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, porque a gente ia falar, vocês querem mexer com Bab el-Mandeb, a gente fecha o Canal de Suez. Você ia ter uma força geopolítica muito mais forte. Foi Só que lá, um monte de coisa. a gente fez o acordo de paz com o Egito, por quê?
Aliás, o parte do acordo de paz é que o Egito não podia ter tanques no deserto do Sinai. Hoje em dia o Egito tem tanques no deserto do Sinai. O Egito hoje em dia tem que saber, o Egito hoje em dia ele tá rompendo o acordo de paz, ele diz respeito ao acordo de paz com Israel. O Egito construiu passagens de tanque debaixo do canal de Suez. Tem que saber isso daqui que não se fala. Mas a gente fez isso. Por quê? Porque agora os Estados Unidos eles se comprometem a proteger Israel quando a gente precisa. Quer dizer, a gente começou a terceirizar a nossa segurança. E é o que a gente está vendo agora. Agora, para a gente poder se defender do Irã, do ataque do Irã, tem que ter uma coalizão com os americanos, com tudo. Quer dizer, a gente começou a terceirizar a segurança. Depende de muita gente. E na hora que você Fotografia, né? terceirizar a segurança de Israel, quer dizer, os soldados de Israel, hoje em dia, eles fazem os generais, eles vão fazer cursos nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, eles também, parte da doutrina da segurança deles é o que eles estão fazendo no Israel, só que o que funciona para eles não é o que funciona para a gente. Se os Estados Unidos saírem do Afeganistão, não caiu nada não vai cair nada em Boston. Não tem. É outra distância, a doutrina que tá para discutir se a doutrina serve para eles. Mas para a gente isso daqui é um desastre. E o que tem hoje em dia, Israel gasta muito em defesa, já são mais de 20 anos, que Israel gasta a maior parte do orçamento militar, vai para defesa, e defender é muito mais caro do que atacar. 10 vezes mais caro defender do que atacar. É verdade. E é isso que a gente entrou. A gente entrou nesse loop, e enfiaram a gente lá, e a gente agora está... Por que a gente tem que fazer tudo? Porque senão os Estados Unidos não vão dar o veto, quer dizer, e a gente criou uma dependência. A gente criou uma dependência forte dos Estados Unidos. É verdade. E no fim das contas, é isso que a gente como que a gente cozinhou durante 40 anos. É um processo de terceirizar a segurança. Agora, a nível do povo, eu acho que realmente tem muita dedicação, tem pessoas que arriscam a vida todo dia. Todo dia eu vejo gente que... Eu encontrei um cara no supermercado semana passada, falei, escuta, por que você não está mais rezando na nossa sinagoga? Ele falou, eu passei 10 meses agora de serviço reservista. Eu não sabia onde me esconder. A razão estava te cuidando. Estava cuidando de você, para você ganhar. Eu não sabia onde me esconder, mas escuta, 10 meses. O cara, 10 meses, a mulher está falando em casa, tomando conta dos filhos. E assim tem muita gente. Isso é uma verdade. E é uma dedicação que a gente não está acostumado a pensar nisso. Não, eu acho, mas Saulo, eu acho que a gente tem uma coisa, e o povo judeu aconteceu isso, eu acho que em toda a história do povo judeu até hoje, uma passagem que eu não sei de onde é lá, e vocês falam que vocês são religiosos, então vocês podem falar melhor que eu, aquela mina meitzar karateika. A verdade é essa, quando aperta, meu. Até como fala a história do ladrão, né? Que quando o ladrão vai roubar e fala, Deus me ajuda, que agora eu vou trabalhar, né? Porque o ladrão também vai pedir para Deus ajuda, porque a verdade é uma só, a hora que aperta mesmo, não tenho dúvida. Israel responde por completo, e aí que Israel se liga de fato, que é só um povo só, Que somos mesmo. um coração só, uma alma só, e cara, eu acho que realmente sente, Mas eu também acho que essa situação anterior foi muito ruim, e muito ruim para nós, porque gera uma situação de descontrole até de segurança emocional, não é só segurança física, as pessoas estão ali brigando de verdade, os caras estão dando bandeirada um no outro, né? Eu acho que a porrada vem por causa disso, né? Se você for ver, a gente precisa de um tapinha às vezes para acordar, para se unir, então a gente não precisa... A gente podia pegar no tranco Melechatrila, não precisava viver divididos. Né? Agora, com certeza, eu acho que a parte estratégica, você tem razão, e você sabe muito melhor do que eu, porque isso aqui você está contando muita coisa, eu nem sei, mas a gente sente que existe essa interdependência entre Israel e Estados Unidos, isso é bem claro para nós, e a gente não sabe o big picture da história, porque você conta com detalhes, né? Canal de Suez, a gente realmente, eu não domino esse negócio, mas é fato que a gente sente que sem eles ou sem o apoio internacional, para nós é bem difícil. Ou parece ser bem difícil. Hoje em dia a dependência é verdadeira. A dependência é verdadeira. Israel, mas tem que saber olhar. Em 86, por exemplo, Israel tinha o programa do caça de Israel, o Lavi. Israel começou a desenvolver um caça que ia ser um concorrente para o F-15, para o F-16. E Israel chegou a desenvolver, teve 4 protótipos.
E chegou o adendo militar dos Estados Unidos e falou: Pode parar. Pode parar. Pode parar que não vai durar. Aliás, hoje em dia, quem quiser ver, tem um caça chinês que é igualzinho o Lavê. Tem um caça chinês hoje em dia igualzinho o Lavê, Olha só. mas Israel abortou. Israel tomou uma decisão. Israel não fabrica plataformas, Israel não fabrica aviões, Israel fabrica tanques, mas Israel não fabrica nenhum aviões, Israel não fabrica barcos de guerra. Quer dizer, tem uma decisão que a nível das plataformas, a gente é dependente e a gente escolheu ser dependente. Quer dizer, não é. Hoje em dia a dependência é verdadeira, mas tem que entender que isso foi fruto de decisões que a gente tomou. Sim. De muitas decisões. E que a gente continua tomando. Isso aqui mudou um pouco agora no começo da guerra. Israel tomou uma decisão, por exemplo, a nível de Pagazem, né? O que você coloca no tanque, o tanque atira. O Míssil. Obus do tanque. O Canhão, o canhão. a bala do canhão. Até agora, principalmente a artilharia de tanques era importada. Agora tomou uma decisão de mudar, de fazer isso daí em produção interna. Quer dizer, tem algumas decisões que a gente toma agora para mudar um pouco isso daí, mas ainda é pouco, veio tarde e precisa de mais. A gente fala hoje em dia, Israel precisa de ajuda americana para vencer Gaza. Sinceramente, quando você olha na história, um exército que cerca o inimigo por todos os lados não precisa de muita ajuda para vencer. Lugar tão pequeno. A gente controla toda a água, tudo que tem entre a gente. Às vezes tem uma ilusão dessa piedade de que, ok, a gente continua dando água, a gente continua dando comida, e para proteger os civis que... Tem que entender, os civis aqui eles têm parte ativa no que aconteceu, mas a gente tem essa ilusão de piedade. Essa ilusão de piedade faz que uma coisa que podia ter acabado em um mês já está demorando mais de um ano. Quer dizer, é uma piedade, isso aqui é uma coisa piedade que é falsa. Mas isso aqui é mais na parte da liderança, não nos soldados que estão lá embaixo. Os caras... Quem tem que lutar, luta e arriscam e fazem o trabalho bem feito. Mas a nível estratégico, se a gente quisesse que Gaza se rendesse agora, a gente podia. Só que tem os americanos, eles claro, eles dão veto. Sim, o xadrez político é muito maior que o xadrez da guerra. Isso não tem o inimigo por todos os lados e não é obrigado a se render, a gente continua dando suprimentos. É uma situação absurda. A Rússia venceu a Alemanha na Segunda Guerra Mundial porque acabou os suprimentos. Quer dizer, guerras são vencidas porque acabam os suprimentos. Não é assim que se vence. Tema complexo, né? Sim, porque você não tem um exército de Hamas, você tem pessoas, sabe? É tudo complexo. Não é um país que segue alguma norma e alguma regra. O que eu costumo dizer é que o grande perigo de toda a situação é você, quando você quer fazer uma análise, é o que eu chamo de, com todo respeito, de ignorância. Quando você não conhece fatos, como ele vai colocando fatos. Se você sabe tudo isso, você sabe muito mais para fazer um julgamento ou uma análise do que para quem não tem nada, para quem está assistindo no Jornal Nacional. Quem está assistindo no Jornal Nacional sabe só o que passou ali na tela. Quer dizer, o cara não sabe mais nada. E faz julgamentos como se fossem... Sabe pedacinhos da história. Exato. E fazem julgamentos como se fossem grandes analistas internacionais de guerra, que sabem tudo da terra, do lugar. Mas o que você falou o que estava acontecendo antes da guerra, que estava tendo muitas divisões assim, dentro, né, de Israel, É muito difícil. Quais para onde seguir, como liderar as coisas. Eu acho uma coisa muito interessante que tá ligado como você falou antes. Tipo, as discussões ideológicas, o que deve fazer, como se tem que ser assim ou assado, democracia, etc. Sempre existiu. Acho que desde o começo de Israel sempre tiveram grupos assim desde a época de Moisés. Sempre existiu. Desde a época da Torá. Só que talvez o que existia no início, talvez as discussões ideológicas sempre existiram, mas tinha uma coisa muito clara. É que essa terra é nossa e a gente precisa conquistar. Ponto final. Agora, isso é uma coisa muito religiosa, não tem como você fugir disso, porque você não vai para outro lugar. Tem um monte de países que são maravilhosos e você vai lutar ou... É o que eles mesmos alegam também, religiosos que é deles. Sim, não, mas a questão é que quando a gente tira... Eles só não mostram onde tá, porque não tem isso aí. Mas eles acreditam que religioso... É verdade, mas quando a gente começa a diminuir... Vamos trazer argumentos que não sejam tão religiosos,
a gente já não tem mais o que falar, porque eles só falam a parte religiosa, é o que eles acreditam. Então, não vou entrar aqui no mérito todo mundo viu o discurso do Bibi. Sim, Nos Estados Unidos. Não vou entrar nos detalhes que ele falou, mas a maneira como ele passou a verdade do nosso caminho, o que a gente está fazendo, foi muito religioso. Vocês perceberam? Ele falou sobre que essa terra são 4.000 anos é nossa. sim. E estava aqui o David Amelech, Shlomo Amelech, falou os profetas, esse aqui, ele falou, além de que ele fala muito bem, mas usando foi circunculado, o discurso dele. Ele fala muito bem, mas esse argumento religioso é o que a gente está numa guerra que se fala em religião, então precisa estar forte. Por isso que pode ter discussões de como tem que ser as coisas, mas se a gente tem forte, firme a nossa fé, que até quem não tem no dia a dia, nesses momentos, acorda, Deus ajuda, né? Muda o jogo, muda o jogo. Bom, pessoal, agora vocês vão sentindo que o Papo Kasher não tem tempo suficiente, tá vendo? Eu falei pra você, passa rápido. Mas eu e o Rabino Dani estamos num projeto que nós vamos aumentar para 2 horas o programa. A gente está agora só tentando convencer o ouvinte não quer. Então, pessoal, considerações finais. Salinho, por favor, acho que vocês entenderam agora porque que o Salo veio parar aqui. É um menino de ouro, inteligência aqui não falta. Até pega emprestado aqui por osmose para passar um pouquinho os que não sabem. E considerações finais, daqui a pouco está de volta para Eretz Israel, se Deus quiser. Veio aqui visitar a família, fala um pouquinho suas considerações finais sobre o que você quiser, tema aberto, fica à vontade para você falar seu fechamento. Bom, a verdade é que o que eu tenho para falar só para quem está aqui no Brasil é importante tem que entender que pelo que a gente está passando aqui, a guerra não é só sobre o que está acontecendo em Gaza ou não, que é uma guerra sobre a nossa existência. É uma coisa aqui que a gente não tem outra opção para vencer e a gente precisa fazer isso daí. E tem que entender uma coisa que é o dilema do Yehudi várias vezes, o dilema do judeu várias vezes. O judeu às vezes ele tem que decidir se eu estou num quarto com outras pessoas em volta, eu tenho que decidir ou eu vou fazer com que metade desse quarto goste de mim, ou vou fazer com que metade desse quarto tenha medo de mim. E a gente não tem outra opção nesse momento, a não ser fazer com que a outra metade do quarto tenha medo da gente. E quando isso acontecer, a outra metade não vai gostar da gente. Mas eu não gosto de ninguém mais. Isso daqui é a nossa vivência, e a gente tem que entender isso daqui, e tem que estar pronto. No fim das contas, a gente leu o Parashat Balak, a gente vê uma das brachot, como que o Rabino gosta de falar, falou, esse daqui é um dos psukim mais importantes da Torá. O que Bilam ele falou pra gente? Bilam, um grande feiticeiro que foi amaldiçoado por povo judeu, tem um povo que ele é sozinho, é solitário, e ele não é contado, ele não é considerado entre os outros povos. Quer dizer, isso daqui não é só, isso daqui é o nosso destino, isso daqui também é a nossa brachá. E a gente tem que fazer com que isso daqui seja a nossa brachá, que é saber fazer o que tem que ser feito, mesmo que a gente é solitário. E isso daqui é justo, a gente fala Abraham é ivri, Abraham é o hebreu, Abraham é o que está do outro lado do rio, que está todo mundo de um lado do rio, e Abraham ele está do outro lado. Isso daqui é a história do povo de Israel. A gente tem que fazer o que é certo, mesmo que todos os outros falem o contrário. E a gente tem que entender isso daqui. Olha, aprendi tanta coisa hoje. Tá vendo? A gente vai fazer amizade. Tá vendo? Te arrumei um bom entrevistado, hein? Só agradecer. Não, na verdade é que só a gente, não sei se passou momentos um pouco pesados aqui na conversa, mas é bom deixar bem claro que tipo, o espírito está muito forte, Israel. A gente sente isso aqui não só de quem está lá, do apoio das pessoas de fora. Pessoas, tipo, a Mistério, o povo judeu assim se uniu de uma maneira incrível, e tem até talvez um pouco polêmico, mas alguém chegou a mandar uma vez mandou uma carta para o Rebbe de Lubavitch perguntando por que ele não faz uma campanha maior de
de aliar. Para as pessoas, todo mundo vir para Israel. O Rebbe sempre tinha uma ideia assim de, se você tem uma função no lugar onde você está, segue lá. Se você vê que você pode ajudar em Israel, vai para Israel, e sempre apoiou. Mas se tem uma posição forte em outro lugar, continua lá e ajuda a comunidade. Mas não assim de, vamos todo mundo para Israel. Ele falou uma coisa interessante. Tô falando isso porque ele está aqui em Israel. Se eu estivesse lá aqui no Brasil, se estivesse na Israel, talvez não falaria, mas ele falou uma coisa bonita para ele. Ele falou assim, tem gente que pode ajudar muito só porque eles estão fora. E a gente vê que muitas pessoas elas apoiam estando fora, que talvez se eles estivessem em Israel não teriam a mesma influência, não teriam a mesma capacidade. Então, óbvio que quem está em Israel tem uma força gigantesca e a gente vê como cada um contribui da maneira que os israelim, a população em geral, mas também quem está fora, eu não sei se quem está fora, porque as pessoas que estão nesse momento, não certeza, mas nem também como eu posso ajudar, todo mundo pode ajudar, todo mundo, ou se for uma tefilá, uma reza, um salmo que a pessoa vai ler, Isso. ou se for uma tzedakah que a pessoa vai... E não é pouca coisa. E não é muita coisa. Não é pouca coisa. É muita coisa. Então, Lechaim. Lechaim. Rav Dani, palavras finais, Rav Dani. Você também tem direito. A gente aqui está sempre aqui, mas também tem que falar. Não, eles falaram coisas, eu acho, uni as duas palavras que eles falaram. Eu acho que é uma coisa importante, o que o mundo espera da gente, do povo judeu, isso o mundo espera da gente, porque a gente é o único povo que é cobrado, o único povo que é cobrado de ética e moral é o povo judeu. A Rússia não é cobrada quando ataca a Ucrânia, nenhum outro é cobrado. Agora, quando a gente vai atacar, estão ética, povo. Dizem que a gente é o exército mais ético do mundo, e moral. Só que não tem ninguém competindo com a gente está sozinho. Está sozinho. E o pessoal fala, vocês têm que se comportar, e nós não, né? Que a gente tem que ter. Então, é verdade que a gente é um povo único, exclusivo, etc. É verdade. E tão verdade é que um judeu, em qualquer lugar onde ele se encontra, que aliás o Talmud fala uma bondade que Deus fez com o povo de espalhar eles em todo o mundo, porque é impossível acabar com o povo judeu por conta disso. Isso está sendo da que Deus fez, achar pisram nebenaumot, que o povo de Israel foi espalhado entre os povos. É porque o seguinte, cada judeu tem que ter uma identidade com a terra de Israel de uma maneira única, que lá é sua casa. Indiferente de onde você se encontra, lá é a sua casa. Só para voltar a uma palavra curta, quando Moisés foi dividir a terra de Israel, 2 tribos ficaram fora de Israel. Imagina. Terra prometida, momento zero. Você vai deixar, momento zero. 2 tribos ficaram fora de Israel. O que Moisés fez? Não devia dar bronca para eles que vocês são loucos? Vai para Deus. Ele gritou com eles. Falou, não, nós queremos ficar aqui porque tem muito gado. Mas nós vamos lá guerrear. Nós vamos lá fazer. Quando todo mundo ficar, a gente vai voltar. Vamos ficar com o nosso gado. Tudo bem? Tudo bem? De repente, Moisés joga meia tribo a mais lá. De onde apareceu essa meia tribo que não tinha nada a ver com a história? Tem nada a ver, não pediu. Quem pediu foi o negado. Moisés joga meia tribo de Menashe. Por quê? Porque a tribo de Menashe amava a terra de Israel. Quando as filhas de Tzemofchad, enfim, amava a terra de Israel. Em outras palavras, desde os primórdios, zero, judeus que estão fora têm que ter paixão pela terra. Tem que ter paixão pela terra. Fica fora, ajuda de fora. Tem coisas que a gente pode fazer realmente por Israel, estando fora. O propósito final é que a terra de Israel vai se expandir em todas as terras, Jerusalém por todo Israel. A gente sabe que a gente vai voltar para a nossa terra, etc. Por hora, nós temos que estar unidos, porque realmente estamos sozinhos, entendeu? E a gente sim tem moral e ética, e a gente tem que fazer o que é certo. Querer não ter medo de ninguém. E antes fazer o que é certo e não ter medo de ninguém. A nossa proteção vem do céu, não vem de outro lugar. A gente só tem a proteção que vem do céu. Esse é o nosso escudo. Nosso escudo está lá, não está aqui, não é? E isso não tem dúvida nenhuma. Eu quero só para os desavisados falar, que essa é só a minha palavra final, é que nós somos um povo que, apesar de a gente falar e tenta explicar isso de alguma maneira, nós somos um povo separado, um povo solitário, um povo, quer dizer, a gente pode falar isso de várias maneiras, e isso é uma verdade. Mas eu nunca vou deixar de falar que Hashem fez os 70 povos, e para que todos estivessem na face da terra, todo mundo é filho de Deus, e a gente só tem uma missão extra que Deus deu para a gente, que a gente é obrigado a fazer. E dessa missão extra que Hashem deu para a gente para fazer, como fala o Rabino Alper, ele fala, não sei se é dele a frase, mas eu ouvi dele, então vou falar que foi ele que falou, que se os povos soubessem a força do povo judeu rezando dentro do templo de Jerusalém, eles construiriam um templo, botariam a gente para rezar lá dentro e não deixariam a gente sair.
Porque o que a gente faz de bem para a terra é estar no templo de Jerusalém rezando. É isso que a gente tinha que fazer. Esse é o grande missão que a gente fala, vai vir o terceiro templo, e tem que vir o terceiro templo, porque a gente tem que rezar no templo para fazer do quê? Luz para as nações. Do mundo um lugar melhor. E, ó, a gente quer um templo para todo mundo, para os 70 povos, para todo mundo vai ganhar. Que vive na paz da terra. Então, quer dizer, isso aqui, eu acho que tem que ficar bem claro que o que a gente faz é se defender, nós vamos defender nossa terra, porque é de fato a nossa terra. Nós somos um povo solitário e isso acho que ninguém nem precisa explicar, né? É o mundo inteiro agora na rua querendo falar contra a gente. Quer dizer, então acho que para a gente isso aqui é uma explicação simples, mas o que o povo judeu faz não é só para ele. E isso é uma pena que o mundo não consiga enxergar. Porque se o mundo um dia vai chegar, Mashiach não, e ó, Mashiach vai chegar e a gente, se Deus quiser, vai ver ele hoje ainda, né? Vamos todo mundo junto. Mas enquanto isso, terminaremos o nosso programa, porque ninguém aguenta mais a gente, já passou o nosso tempo. E assim vamos terminando mais um Papo Kasher, minha gente, com a nossa mesa redonda Israel, com a presença de Boker Tov Israel, com a presença de Salinho, o culpado pela minha conversão. Olha só, tá aqui um cara. Deus fez um bom trabalho. Fez, não, mais ou menos, mas tá bom. O rabino dele continuou, e assim a gente foi indo, e outros rabinos, meus amigos, meus queridos. E assim vamos indo. E estaremos de volta na próxima terça-feira, se Deus quiser, às 8h30 da noite, com mais um Papo Kasher, sempre com oferecimentos da PSR Coworking, que volte a nossa cerveja, Rabino Dani. Falta o nosso Lechaim, falta o nosso Lechaim. Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta seus estúdios. E, como eu falo sempre, indiquem para amigos e inimigos. Os inimigos merecem conteúdo de qualidade. Por favor, não deixe eles sem. A gente precisa de audiência. Precisamos chegar nos 5.000. Estamos aí com 3 e tantos. Precisamos dos 5.000, Rabino Dani. Vai chegar. Semana que vem, se Deus quiser, terça-feira, 8h30, YouTube, Spotify, Instagram e vejam os conteúdos antigos. Não se esqueça. Direto de Jerusalém, né? Se Deus quiser. Por que não? A Mashiach chegando direto de os nossos amigos, com os nossos amigos. Com Lechaim de cerveja, hein? Lá não vai faltar. Lechaim, até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado a todos, meninos. Obrigado. Lechaim.